Bom dia, amada. Cida Albuquerque, Kate Cardoso. Bem-vindas, Igreja em Valparaíso. Amém. Donata. Amém. Boa noite, amadas. Tamara, Andresa, Luciana, Amém. bem-vindas. Tudo bem? Obrigada por terem aceitado o nosso convite. Nós somos muito gratas a Amém. vocês por estarem aqui essa noite. Amém, Amém. amadas. Olha, hoje é a nossa última live do ano. Agora só o ano que vem. Então vamos aproveitar, né? Aproveitar essa Amém. oportunidade, convidar outras irmãs, outras amigas. Vocês têm um aviãozinho aí do lado? Se vocês Tem. mandarem para as amigas de vocês, elas também podem participar. Que tal? Vamos dar uma paradinha agora, todo mundo? E chamar as Vamos. amiguinhas e as irmãs, todas aquelas que a gente queira que seja edificado nessa noite. Amém. Em nome do Ministério de Mulheres Virtuosas, eu queria agradecer a presença de todo mundo que está entrando aí. Nós já temos um tanto de gente. Muito obrigada. Amém. Divulguem para que mais gente possa estar conosco nessa noite. Nosso Amém. encargo e nosso coração é de cuidar. Cuidar, apacentar e fazer com que as irmãs sejam encorajadas a prosseguir olhando firmemente só para o Senhor, né? Se a gente for contar aqui as nossas experiências, não está fácil para ninguém. Mas Sim. nós temos um Deus que nos ama muito. E Ele não deixa a gente passar por nada sozinhas. Então, nós temos umas as outras e nós temos o Senhor, né? Rosângela, Rosa, aleluia, bem-vindas, amadas. Amém. Todas nós possamos hoje ser edificadas em amor no Senhor. Amém. Amém. Obrigada por estarem aí. Convidem Amém. as amiguinhas. Usem os aviãozinhos aí do lado e chama todo mundo para a gente desfrutar hoje. Eu queria lembrar vocês que nós temos um canal no YouTube e todos os dias, às 7 horas da manhã, um encorajamento diário. Por quê? Porque a gente quer começar o dia olhando para o Senhor, que é o único Amém. que pode nos suprir, é o único que pode nos salvar, o único que pode nos proteger. Amém. Ele é tudo o que nós precisamos, né? Amém. Olha só, essa noite nós vamos falar com 3 irmãs muito preciosas. Uma mamãe bebê, a Andresa e a Tamara, lá do Guará, e a Amém. Luciana, de Valparaíso. Amém. Nós somos o ministério que cuidamos da região 1. Então, essas 2 localidades estão sob a nossa responsabilidade, né? Nós temos cuidado dessas irmãs para que elas Sim. possam também cuidar de nós e para que Amém. possamos todas, né, cuidar das irmãs das nossas localidades, para juntas sermos edificadas como corpo de Cristo para apressar a volta do Senhor. Amém. Essas irmãs foram convidadas hoje porque elas participaram, logo depois que a gente voltou da conferência de setembro, na estância, né? Já estávamos com encargo, desde que o Pedro veio nos visitar aqui na região 1. E aí a gente fez 2 CEAPs de final de semana só para mulheres da região 2, da região 1. E essas irmãs estiveram conosco, né? Sim, foi. Umas na primeira turma e a outra nas 2 turmas. Amém. Aleluia! E a gente veio falar para vocês justamente sobre isso. E eu queria que elas falassem para nós. Primeiro, se apresentassem, né? Falem um pouquinho de vocês, Andresa e Tamara. Quem são vocês? Se apresentem para as irmãs. Luciana depois em seguida. E aí depois, imediatamente depois, contem para nós como é que foi essa vontade de participar do CEAP de final de semana para mulheres da região 1. Vai lá, Andresa, quem é você? Então, eu sou a Andresa, me reúno na igreja no Guará, trabalho na cooperativa, né? A gente está ali bem ligado com o centro de obras, né? E cuido das irmãs aqui do Guará também, ajudo aqui no cuidado e sirvo em outras áreas também. O meu nome é Tamara. Oi. Eu cuido dos jovens também, né, do Guará. E eu tô com esse sentimento, né, de falar como foi a minha participação, né, no CEAP, como isso mudou totalmente minha visão e minha vida.
Amém. Aleluia. Então muda a visão e muda a vida, né, Tamara? Com certeza. Já já você conta. E você, Luciana, quem é você? Me chamo Luciana, me reúno na Igreja de Valparaíso, faço parte do serviço de mulheres da igreja, também coopero em outros serviços na localidade. E realmente, como a Tamara falou, realmente o CEAP mudou minha vida, né? Amém. Aleluia. Então o Senhor pode mudar a nossa vida. Amém. Eu estava preparando, sabe, um encorajamento diário. E o Senhor me deu esse versículo aqui, falou tão forte no meu coração que eu falei, é isso. Isso que nós estamos fazendo aqui nessa terra. É 1 Pedro 5, de 2 a 4, que diz assim: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadoras dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, mas tem promessa, tá? Ora, Amém. logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Eu disfruto muito, sabe, amada? Eu não sei vocês, mas do fato do Senhor nos ter escolhido antes da fundação do mundo, o Senhor olhou para mim e para você e falou: eu quero você. Isso é demais. Amém. O Senhor nos escolheu, nos predestinou e hoje Ele nos comissiona, né? A passar esse Deus maravilhoso que nós ganhamos para outras pessoas. Nós não podemos guardar só para nós. Como nós, outras pessoas foram escolhidas e foram predestinadas. E elas precisam saber disso. E como elas vão saber disso hoje, que o Senhor não está aqui mais, né? Jesus, no corpo físico de Jesus. Ele precisa do corpo espiritual dele, que somos nós, seus membros, né? Então ele nos chama, a cada uma de nós, para sermos mulheres conectadas com o mover de Deus. Então, minha primeira pergunta é: falem um pouco. A Tamara vai começar porque ela está com mais pressa. Eu quero que ela conte para nós qual foi a motivação de vocês para participarem da primeira turma do CEAP de final de semana para mulheres aqui na região 1. Conta para nós. Então, para ser sincera, eu já queria participar, né, desse meio da pregação do evangelho, que é uma coisa que está entrando forte na igreja, né? E o CEAP, ele foi uma segunda oportunidade que eu tive. Eu já falei assim, como experiência para mim, foi um pouco complicado, porque na pregação eu não fui tão bem como eu fui das outras vezes. Mas o Senhor, ele trabalhou muito isso em mim, né? Depois eu vou falar mais um pouco, mas era esse meu sentimento, sabe? A gente precisa trazer o Senhor de volta. E eu tô queimando, gente, eu tô queimando. E a gente tem que acordar. E quando teve esse top das irmãs, uma amiga que me chamou e eu falei: mãe, a gente tem que ir, a gente precisa ir. E quando a gente foi incrível. E assim, a maior motivadora foi ela, né, para poder ir, né? Porque a gente está ali na cooperativa praticamente todos os dias no CEAP, né? Aí eu falei: não, eu não vou deixar para ir quando for a igreja, né? Aí a Tamara: não, mãe, a senhora tem que ir. Aí eu falei: agora eu tenho que ir mesmo, porque nosso coração tem que ter esse desespero, né? É como se a ficha caísse, né? Por mais que nós, esses anos todos, estamos envolvidos com a obra, o Senhor tem nos dado uma visão diferente. A necessidade dele voltar está tão eminente e a gente precisa despertar. Então, quando a Tamara falou isso, eu falei: a gente precisa ir. Aí eu falei: as jovens precisam se levantar, né? Então, eu vou ser a apoiadora dela, através dela, teve mais que foram. E foi muito legal. Realmente, o CEAP muda a vida da gente, nos traz uma visão tremenda do que está acontecendo, de fato e verdade, porque senão a gente fica aqui na nossa caixinha e não consegue perceber as coisas que estão acontecendo. E quando você sai lá fora, é sobrenatural. Sobrenatural.
Amém. Eu Sobrenatural. quero compartilhar uma coisinha sobre a experiência dessas duas, porque eu organizei as duas turmas, né? Fazendo a lista das participantes. Sim. E essas duas meninas me chegam de última hora e sem vaga. Gente, vocês não sabem o que eu sofri. Eu fui diante do É Senhor e falei, verdade. Senhor, naquele dia não vai ter lista de espera. Quem Sim. entrar, entrou. Quem não entrar, vai ter que ficar 1000 anos. Senhor, por favor, abre vaga para essas irmãs. Eu orei Amém. muito. Eu falei, puxa, Senhor, ninguém pode ficar de fora, né? Não existe segunda chamada. Não existe lista de espera. Aí eu fiquei tão constrangida que o Senhor, graças ao Senhor, da onde surgiram as vagas e todas que estavam na lista de espera entraram. Nós precisamos desse desespero, sabe? Porque o Senhor, quando Ele chamar, as virgens têm que estar com óleo na vasilha. Não adianta achar que vai ter segunda chamada. Não vai. Se você for buscar óleo, já era. O noivo já fechou a porta. Então nós precisamos, né? E o que é ter óleo na vasilha hoje? Exercitar nosso espírito, né? Valorizar o que o Senhor tem nos dado, que é o nome dele, a palavra e o espírito, que nós podemos ter comunhão com ele, podemos exercitar esse espírito, invocar o nome do Senhor, orar, ler a palavra, cantar, né? Desfrutar dos hinos nossos que são maravilhosos, tudo para nos fazer permanecer o maior tempo possível no espírito, enchendo a nossa vasilha, né? Para quando o noivo voltar, a gente está se preparando. A gente pode não estar pronta, mas a gente tem alguma coisa já na nossa vasilha. Então, nós precisamos correr para não ficar na lista de espera, viu, gente? Carla, pois é, eu tive essa experiência. Agora eu quero ser uma das primeiras. Tenho certeza que a Luciana foi uma das primeiras. Foi, Luciana, você foi uma das primeiras. Conta pra gente por quê. Eu fui chamada para o CEAP quando eu entrei na vida da igreja e eu era muito jovem, eu não tive a oportunidade de participar, né, por a família, outras questões. E aquilo ardeu na época no meu coração. E aí passou, depois de 20 anos, o Senhor me chama de novo, então aquilo ardeu dentro de mim de uma maneira que o meu coração só pôde falar, eis-me aqui, porque é um desejo muito ter experiências mais profundas com o Senhor, de todas as irmãs que já tinham compartilhado comigo que era passar pelo CEAP. Então, ainda isso ardia em mim ainda. E louvado seja o Senhor, porque concretizou, o Senhor concretizou isso. E também para encorajar as irmãs da nossa localidade, que algumas nunca foram, têm o mesmo tempo que eu. Então, isso ardeu em mim também, louvado seja o Senhor, porque algumas foram comigo, fui encorajada porque eu estava indo, pude encorajar outras, e também com o desejo de ajudar a minha localidade, o serviço, edificar a igreja. Amém. Esses foram um dos desejos. Eu tinha esse mesmo desejo da Luciana. O Senhor foi tão maravilhoso, porque da última vez que teve chamamento para o CEAP, eu falei, Senhor, já tem 20 anos que eu levanto, vou levantar de novo. Aí o Senhor falou, vai levantar de novo, porque para mim nada é impossível. Irmãs, não deu 2 meses. O Senhor criou esse CEAP para mim. Aí eu falei, irmãs, agora eu sou CEAPista, finalmente. É muito lindo. Ele criou um CEAP para eu falar que eu fiz CEAP. Nem é muito, mas o Senhor é muito detalhista, né? Ele é muito amoroso, ele é muito lindo. É de apaixonar, né? Não, Tamara? Fala a verdade. Ele é maravilhoso. Eu quero perguntar para você, sabe o quê, Tamara? Não, Tamara não. Agora vai ser a Andresa que vai começar. Eu já ia falar, porque é marcação comigo. Eu já ia falar, isso é marcação comigo. É amor. Tô te dando a chance de ouvir sua mamãe primeiro. Olha só. Que diferença, qual a diferença que vocês sentiram da mulher que foi para o CEAP e da mulher que voltou para casa? Eu tenho assim, né? O CEAP, muita gente às vezes não vai porque não pode, não vai porque não tem tempo, isso tudo. E realmente o Senhor nos agraciou com essa oportunidade. E o Pedro está sempre falando para as igrejas irem agora, se levantarem. E as irmãs, graças ao Senhor, pela misericórdia, foram muito rápidas. E eu, assim, parabenizo, né, o MMV por ter essa pegada rápido.
porque realmente muda a nossa vida. A gente pensa que um fim de semana não vai fazer diferença, às vezes. E mesmo depois que a gente fez a inscrição, a gente enfrentou tanta luta para chegar lá, que se a gente for contar aqui, tem história para muitas outras lives. Foi marido internado, foi tantas coisas que aconteceram. Por quê? Porque ali a primeira pessoa a ser trabalhada somos nós. Somos nós. Assim, comparando a Andressa do CEAP e a Andressa de hoje, eu tenho mais amor pela palavra, eu tenho mais vontade de falar para as pessoas, como se fosse o primeiro amor, quando assim, a graça nos alcança, e você quer falar para todo mundo que você foi salvo. Então, foi um revigorado meu espírito. Eu falo para todo lugar onde eu estou indo, Senhor. Aí quando eu não oro, o Senhor fala assim, você não orou por essa pessoa. Aí eu falo, nossa, Senhor, toda vez que eu paro para abastecer o carro, eu quero orar por alguém ali no posto. Então, assim, mudou a minha vida. Por quê? Eu amo mais o Senhor, me transformou, e eu quero que esse Senhor, ele alcance o maior número de pessoas possíveis. E através de nós ele vai realizar isso, né? Isso mesmo. Ele precisa de nós, né? Ele conta conosco. E o mais gostoso é que quando a gente faz se esvaziando, né, para que o Senhor apareça, Ele que faz. Ele que nos capacita. Ele quer simplesmente fluir, né? Ele quer vasos de onde Ele possa fluir para alcançar as pessoas. Ele não quer nada nosso, porque na verdade nós não temos nada. Né? Ele quer vasos limpos e puros e sem nada de si mesmo, para que ele apareça, para que ele seja glorificado, né? Para que ele seja conhecido. Então é muito doce quando você sabe o tal do servir no descanso, né? É crer que você não vai fazer nada. Você simplesmente vai apresentar o seu corpo e o Senhor vai fazer, né? Por meio de você. Então isso é doce demais. Amém. E aí, Tamara, quem é a Tamara anterior ao CEAP e a Tamara de agora? Agora eu vou falar para vocês. O Senhor, ele já tinha dado no coração para mim fazer CEAP, né? Ele já estava me cutucando ali, tirou até o meu emprego e foi fortemente com isso e falou, você é minha filha e você vai para o CEAP sim. E eu fiquei ali, né? Quando o Senhor chega assim para a gente, não, Senhor, imagina, não é não, eu não sirvo para isso, eu não sou para isso. Então, depois do CEAP das mulheres, eu admito que o fato da pregação foi difícil para mim. Não foi como a primeira vez que eu fui, né, que eu consegui semear livros. Essa vez foi difícil. E isso mudou muito, fez uma grande diferença do que eu sentia, né? E eu, Senhor, o que o Senhor quer trabalhar em mim? O Senhor quer trabalhar, o Senhor quer isso para mim? Então, o CEAP das mulheres, eu via assim, as mulheres falando, saindo das caixas, e na pregação a gente saindo para invocar o nome do Senhor, e era todo mundo animado, e eu, gente, o que está acontecendo? Eu acho que quando a gente entrou na live, né? Aí, quando eu vi aquele tanto de gente de vários países, várias cidades, falando na live, eu fiquei, gente, o Senhor tá voltando. O Senhor tá desesperado. Amém. As pessoas estão desesperadas. E aí eu vi os irmãos falar e eu senti, eu preciso mudar. O Senhor tá tocando meu coração. O Senhor tá me fazendo queimar. Eu preciso sair da caixa. E eu acho que esse foi o sentimento que eu mais senti. Eu tenho até vontade de chorar, né? Porque o Senhor tem tocado fortemente no meu coração sobre isso. Mas é isso, irmãs. Olha, o Senhor quer mudar cada uma de vocês. Vocês só precisam de oportunidade para ir para o CEAP. Amém. Amém. E a Luciana? Quem é a Luciana antes e quem é a Luciana depois do CEAP? A Luciana de hoje, ela quer viver mais intensamente o desejo da vontade do Senhor. Amém. Né? Hoje, eu olho totalmente com outros olhos a questão da imersão. Eu achava que eu sabia o que era orar, ler, que era imergir. Não sei, nada eu sei. Então, isso eu tive que aprender, que nada eu sei fazer. Tudo é pelo Senhor, tudo é com o Senhor. Amém. E lá o Senhor fala que a graça, o Senhor tem nos dado graça abundantemente. Amém. E essa graça é para a gente dispensar. Então, hoje, quando eu acordo com isso. Senhor, essa graça eu preciso dispensar. Então, do levantar até o deitar,
eu quero fazer comportagem, eu quero orar para as pessoas, porque o desejo do Senhor, da vontade dele, é salvar as pessoas. Amém. Então, esse encargo brotou no meu coração de uma maneira que não tem nem como eu explicar assim, para as irmãs. Eu Amém. falo que eu tô dentro do carro às vezes com meu esposo e eu tô olhando pelo vidro e ele fala: o que que foi? Eu falei assim: a vontade que eu tenho de abrir a porta e sair para a vida toda. Eu preciso orar para essas pessoas. Amém. E louvado seja o Senhor. É viver Amém. intensamente a vontade do Senhor. Fazer a vontade dele, na verdade, não a nossa. Amém. O Senhor, na verdade, passou para nós a comissão que ele recebeu do Pai, né? Ele Sim. quer que a gente tenha esse olhar que ele tinha, olhando para as pessoas que estavam aflitas, sofrendo, né? Que não tinham pastor. Então, ele quer nos dar esse mesmo olhar, né? Ele quer que a gente veja com os olhos dele. E não Sim. tem esse desespero. Na verdade, esse comissionamento é muito antigo. E a pregação do evangelho devia fazer parte da nossa vida, né? Deveria fazer parte da nossa vida já. Nós ganhamos o Senhor e isso devia estar impregnado em nós. Mas a gente, às vezes, esqueceu isso um pouquinho, achou que não era tão importante. Então, o Senhor vem nos dar ferramentas para falar, Verdade. sair da caixa é sair da mente, é voltar para o espírito. Sim. Imergir na palavra é o orar, ler, é o ruminar da ovelha, que sempre ouve várias vezes a mesma palavra, é tomar posse daquela palavra, né? Porque a Sim. gente é o que a gente come. Se a gente come a Sim. palavra, a gente vai fluir a palavra, né? Então, Verdade. a gente precisa mudar a nossa Constituição para alcançar as pessoas, para libertá-las desse mundo perverso, assim como nós fomos libertas. Né? Então, isso devia ser o nosso viver. Então, o que o Senhor está fazendo hoje é nos dando oportunidades, ferramentas, para a gente voltar isso para o nosso viver. A gente tem que, né? Nós que não somos coportoras, né? Tempo integral, nós que não temos essa profissão, nós temos outras profissões que são só fachada. Na verdade, nós somos pessoas que estamos nesse mundo para resgatar as pessoas do império das trevas e trazê-las para o reino do Filho do amor do Senhor. Né? Então, essa é a nossa profissão. Nós vivemos para isso. Senão, que razão teria para estar aqui ralando nesse mundo, sofrendo? Não teria razão nenhuma, né? Então, a gente tem que tomar posse dessa comissão e fazer com que a nossa vida seja uma vida de pregação, né? A gente olha para o nosso colega de trabalho e pensa, puxa, Senhor, ele está triste hoje. Me deu um coração de orar com ele, por ele. Né? Olhar para a faxineira, pensar, puxa, essa pessoa não recebe nenhum bom dia às vezes. Deixa eu orar por ela. Então, no nosso viver, a gente tem que começar a olhar para as pessoas que estão ao nosso redor. Não precisa ir muito longe, não, né? O CEAP, na verdade, nos deveria servir para abrir os nossos olhos. Você vive num mundo onde as pessoas estão carentes do que você tem em abundância. Né? Dá para ela, distribui, né? Então, esse é o desejo, acho, do coração do Senhor, é nos fazer ver que a nossa vida deve ser uma pregação. E agora, nos últimos tempos, ele está falando, é você ou você. Se eu passar de você, para quem que eu vou? Vocês são as trabalhadoras da 11ª hora, não tem mais tempo, vocês têm 1 hora para me trazer de volta. Nós precisamos ver o Senhor desesperado, precisando voltar, né? Para a gente se apresentar para Ele. E aí eu queria que vocês contassem, vamos começar pela Luciana agora, experiências que vocês têm tido com esse viver, que deve ser o nosso viver diário, né? Senhor Jesus. Conta aí, Luciana. Umas 4 ou 9. Uma das experiências que eu tenho de imersão mesmo, de desfrutar, mas tem uma que me tocou no primeiro CEAP, que eu fui em Brasília, e eu estava no estacionamento de um supermercado, e a nossa líder chegou e pediu pra gente, eu e a irmã, ficar ali, e a gente já tinha abordado umas 50 pessoas, e nada, ninguém queria nem oração. E eu falei, Senhor, eu achei que eu sabia, Senhor, eu não sei. Eu comecei a chorar e as irmãs chegaram perto de mim, não entendia por que eu estava chorando. Porque eu falei, Senhor, eu não consigo nem ajudar a tua obra. Meu Senhor, o que é de mim? Então ali eu me esvaziei com o Senhor. Passou um tempinho, a minha irmã que coordenava a gente chegou e falou, vamos para outro estacionamento do CIA. E o Senhor moveu assim, segundos, o Senhor ouviu que eu tinha orado, porque eu falei, Senhor, eu vim aqui para salvar pessoas, mas eu não vim salvar por mim mesmo, eu vim salvar por ti. E ali chegando no estacionamento, me marcou muito essa experiência.
experiência. Tinha um rapaz, ele estava um pouco distante da gente, com um chapéu, ele estava vendendo geladinho, e o Senhor falou assim, é ele. E aí eu levantei a mão e gritei, né? Para ele ouvir alto, posso orar por você? E continuei, posso orar por você? E ele veio na minha direção e falou assim, sério? Você vai orar? Você não sabia o que eu ia fazer agora. Você não tem noção do que eu ia fazer agora. E eu comecei assim a orar por ele, ele invocou o nome do Senhor, pegamos o contato dele para a rede de cuidado, e ali eu vi a mão do Senhor fazendo a vontade dele. Era uma Amém. pessoa que estava com desejo de se suicidar. E louvado seja o Senhor, porque como o Senhor nos usou ali para resgatar ele de volta. E depois Amém. da oração, a gente viu o semblante dele totalmente diferente. Ó, Senhor Jesus. Pode falar outra experiência? Eu falei umas 4 ou 9. Eu tive outra experiência porque eu vi a palavra do irmão Pedro e essa disposição da gente estar emergindo, estar desfrutando, na verdade, né? E aí, nesse dia eu não tinha saído para orar, porque agora eu tenho esse encargo que é do Senhor. Quando eu não saio com meu esposo, eu saio com meu filho. Quando eu não saio com ele, eu vou só no comércio. E nesse dia eu não tinha saído. E eu estava assim, triste, Senhor, eu não salvei, eu não ajudei outra pessoa a invocar o nome do Senhor. E aí eu escrevi uma mensagem e enviei para minhas clientes do pet shop. E falei, olha, eu queria te encorajar a ser uma pessoa abençoada e abençoar. Ser abençoada e abençoar outras vidas, faz parte de um projeto Vida para Todos. Eu queria te encorajar, por meio desse livro, você ser mais abençoada. E, de repente, só o retorno começou. Amém. Umas que já era cristã, amém. Outras falando, como assim que eu posso cooperar? É adquirindo, é comprando? Irmãs, por meio de uma mensagem, meia hora, 10 kits saíram. Então, Glória a assim, Deus. evangelização virtual funciona e o Senhor tem me falado isso. Quem faz é Ele, é a Amém. palavra. A Amém. palavra fará. Então, essa Amém. experiência me marcou muito. E outra Amém. experiência que eu tive foi de eu sair com uma irmã e eu cheguei muito cansada do pet shop, sexta-feira passada, e eu olhei pro meu esposo e falei assim, hoje eu não vou. E ele falou assim, você não vai para a pregação do evangelho? Eu falei, hoje não. E ele falou assim, mas ninguém nunca quer ir. Por que você não quer ir? Eu falei assim, hoje eu não quero ir, mas ninguém nunca quer ir. Então, quando eu olhei pro semblante dele, eu não vi meu esposo, eu vi, Senhor, o Senhor tá falando comigo. Vesti a camiseta, entrei no carro calado, não falei nada. Quando chegou na porta do supermercado, tinha uma irmã que não tinha tido essa experiência de passar kit. E eu pedi pro Senhor, Senhor, me ajuda a ajudar ela. Porque ela tinha me falado, né, que ela tinha o desejo também de mergulhar nesse rio. E ali eu imergi, né, abri o PDF da mensagem da semana e li ali com ela e a gente orando, eu falei assim para ela, Senhor, faz o sobrenatural. E, Amém. mano, o Senhor fez, porque assim, a gente teve uma experiência assim, incrível de sair com mais de 20 livros de supermercado em 50 minutos. E quando a gente chegou lá fora, antes de a gente sair, meu filho chegou e falou assim, mãe, eu só tô com um. E o Senhor olhou para mim e falou assim, é aquele jovem, ele tava há 1 hora na manga, e meu filho chegou lá, posso orar por você? E ele ficou com o kit, tá lendo, já mandou retorno pra gente que tá lendo, tá desfrutando. E a Amém. gente tem que louvar o sobrenatural realmente do Senhor. E a irmã também ficou muito, muito encorajada. Pegou muito mais kit para sair. E esse é nosso papel, né? É Amém. desse do Senhor, é mergulhar sem boia, sem reserva. O Senhor faz realmente sobrenatural. Amém. E aí, meninas, mamãe e bebê, quem vai primeiro? Precisa brigar, não, tem tempo para todas. Pois é, não, assim, ouvindo a Luciana falar, né, são tantas experiências realmente que o Senhor nos dá, é um sobrenatural, né? Os dons que o Senhor tem nos dado é para aperfeiçoar os santos. A gente precisa acordar, Andresa, preciso acordar com esse pensamento e dormir com esse pensamento. Amém. E às vezes eu mesmo ficava assim, não, mas eu não tenho tempo de
de pregar o evangelho, a gente dá mil desculpas, a nossa alma é terrível. Só os Miguel, né, Maria? É, só isso. Aí, assim, o senhor está falando assim, eu preciso, igual o esposo dela falou, eu só tenho você, foi você que eu escolhi. Então, eu tô tendo esse sentimento de sair e falar, Senhor, faz o seu sobrenatural, porque de mim não sai nada, né? Vou dizer assim. Aí eu tô sendo encorajada pelo Pedro, falando, abre a boca, deixa o leão sair, solta o pino da danada, que é esses termos de abrir a boca mesmo. E quando a gente foi na comportagem, eu não gosto de shopping, né? Eu tinha muita vergonha. Mas o Senhor, ele fui para o shopping, praça de alimentação, e eu ficava escolhendo as pessoas com quem eu queria falar. E o Senhor falou para mim, todas, eu quero falar com todas. E eu recebi muitos nãos nesse dia, né? E aí eu fui no meu líder e falei, nossa, não tá fluindo, eu tô só recebendo não, eu não sei o que tá acontecendo. E aí a gente parou, emergiu na palavra, né? Fizemos ali a oração, desfrutamos. E aí eu falei, Senhor, é agora. Aí o meu líder falou assim, cada não que você recebe, você tá mais perto do sim. Aí eu falei, meu Deus, eu preciso, é verdade. Aí dá um impulso na gente, parece que o Senhor fala intimamente. E eu falei, Senhor, não vou escolher ninguém, vou sentar aqui do lado dessa moça e vou orar por ela. Eu perguntei se podia orar, né? E ela começou a chorar. Ela falou, pode. Eu estava esperando alguém falar comigo. E aí ela começou a chorar. E aí nessa hora a gente quer fazer oração bonita, né? Quer falar frases lindas. Só que eu orei a palavra profética, que foi aquilo que eu acabei de ler. Não é decorar, eu senti que era aquilo que o Senhor falava para as pessoas. E comecei a falar, orar, oração, assim, uma oração que eu falava, ela não vai entender nada. E aí depois da oração ela falou assim, olha, aí ela se abriu, né? Falou, olha, meu pai tentou se suicidar e eu tô aqui em Carpos, não sabia o que fazer. Mas você veio aqui orar por mim e eu já entendi o que eu preciso fazer por ele. Aí eu passei 2 kits para ela, falei, ó, isso aqui mudou a vida da minha família, mudou a vida da minha casa e vai mudar a vida do seu pai. E ela, eu creio. E adquiriu 2 livros, levou, deu o telefone para a rede de contato, a gente também já encaminhou para a rede de contato. Então, assim, é o sobrenatural de Deus. A gente recebe muitos nãos, a gente recebe muitas dificuldades, mas o Senhor, Ele quer nos usar. A gente, é igual a Tamara falou, a gente fica meio, não, praça de alimentação não, né? Outra vez a gente foi para o aeroporto, aí eu falei, o aeroporto é igual, eu sei tudo, né? Tranquilo, aqui não tem mesa, a gente vai abordar. Começamos a abordar, fomos expulsos do aeroporto. Eu nunca imaginei que alguém ia ser expulso do aeroporto. Nós fomos expulsos do aeroporto. E eu falei, gente, não, chega, né? Eu fiquei meio assim, aí o líder que estava comigo falou assim, não, a gente ainda vai abordar as pessoas. E eu pensei, meu Deus, ele quer sair daqui, sei lá, né? A gente passa mil coisas. Ele, não, vamos abordar mais uma pessoa. E aí a gente abordou uma cantora. É uma cantora famosa aí, mas eu não me lembro o nome direito. Eu só sei que ela falou assim, eu não queria nem falar mais do livro, porque eu já estava com, né, já tinha tomado um sai daqui e tal. Aí a gente orou por ela e ela falou assim, e aí, não tem aquele livrinho lá, não? Ela que perguntou do livro, irmão. Então, assim, é uma coisa sobrenatural, porque uma pessoa dessa, ela falou assim, poxa, aquele livro que ela já tinha sido abordada outras vezes. E aí, eu falei, não vou falar do livro mais não. Tipo assim, né? Aí, e aquele livrinho? Você não tem aquele livrinho aí, não? Irmãs, a gente tem que sair para ter essas experiências, porque isso nos renova. Mostra o Deus que nós temos, que Ele vai fazer
milagre não somos nós. Irmã, eu fiquei tão verdade. envergonhada. E ela ficou com 2 kits. E assim, a gente propôs para ela dar o valor do coração. Ela ofertou o valor de 4 kits. Então, assim, o Senhor, Ele só quer avançar através de nós. A gente só precisa quebrar as barreiras. E aí, para encerrar, né, para a Tamara falar, eu tenho muito a síndrome do ontem, que a gente precisa anular na nossa vida. Ontem eu já abordei assim, ontem eu fiz assim. Só que o Senhor, Ele é novo todo dia. Cada vez que você emerge na palavra, que você emerge de verdade, que os ouvidos ficam dentro da água, ali ouvindo o Senhor, Ele é novo. Ele fala com clareza. A primeira vez que eu saí com os comportores, eu travei. Irmãos, era 1 milhão de pessoas passando e eu não tinha reação. Parecia que tinha acontecido assim, uma tristeza profunda. E eu cheguei em casa, eu chorei muito nesse dia. E eu falei, Senhor, eu não sei por que eu estou assim. Aí eu entendi, porque tantas pessoas estão caminhando para as trevas e elas precisam de nós. O Senhor nos deu essa função. Todos os dons que o Senhor me deu são para o aperfeiçoamento dos santos. Né? Então, eu não quero ter o síndrome do ontem. Eu quero sair com a simplicidade, com amor, na paz. Aí ontem a gente saiu para comprar material lá para a cooperativa. E eu troquei, eu comprei uma bolsa, gente, uma bolsinha desse tamanho, e comprei uma bolsa desse tamanho que cabe 20 kits. E não levei os kits, porque saí com pressa, estava fazendo um acerto, não fiz. Aí eu, ó Senhor, mas o Senhor falou assim, ora pelas pessoas. Porque a palavra é importante ficar, irmãs, porque essa palavra pode falar hoje, amanhã, depois. O livro, né, na casa da pessoa. Pode falar daqui a 10 anos, esse livro pode ser lido. Agora, a oração é o momento. E aí eu falei, não, mas eu vou orar. Aí fizemos a compra lá, aí eu falei para a moça, para encerrar essa compra, eu posso fazer uma oração por você? Aí a moça encheu o olho d'água e falou assim, claro que pode. Eu estou precisando dessa oração. Irmãos, olha só, você ouvir isso das pessoas é muito bom. Aí orei por ela, fomos para outra loja. Chegou na outra loja, eu posso orar por você? Aí estava olhando pela outra moça. Quando eu acabei, aí a outra vendedora que estava lá atrás veio correndo e falou assim, mas eu também quero uma oração, eu também estou precisando. Por favor, ora por mim. Então, olha só, as pessoas estão desesperadas. Amém. A gente precisa melhorar a nossa atitude diante do Senhor. Eu estou falando em relação a mim, eu preciso... Eu falo, é você. Você, Andresa. É você. É você, Luciana. É você, Tamara. Amém. É você, Tamara. Sou eu. Amém. Então, a experiência que eu tenho para contar é diferente, né, delas duas. Eu já tinha participado da pregação antes e o CEAP das mulheres foi uma, tipo assim, que eu falei, eu vou no CEAP e agora daqui para frente vai ser só pregação. Eu fui no teatro e me saiu um kit. No dia lá, né? No dia a gente saiu e eu ficava, eu preciso sair da caixa. Eu recebi 100 não. Recebi só não. E eu, gente, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo aqui? E nisso, né, as pessoas passavam, é que nem minha mãe falou, você trava, né? É muito difícil receber o não. A gente fica em choque, a gente fica, Senhor... O que está acontecendo, Senhor? E aí a irmã chegava, orava comigo, e eu, Senhor, eu preciso sair da caixa, Mas aí, gente, eu não consegui, eu travei. E aí, depois do CEAP, eu fiquei, não, isso não é para mim, eu não sirvo para comportagem, e não quero, e não sei o quê. E minha mãe, vamos sair, Tamara? E eu não sirvo para comportagem, não sei o quê. Dando um migué, né? Aqueles migué que a gente sempre dá, querendo enganar o Senhor. Não, Senhor. Tô brincando. E aí eu fui no Avança Jovem, né? E aí o Senhor, os irmãos estão dando várias oportunidades pra gente pregar. É todo final de semana acontecendo uma coisa. Então, assim, eu falei, não, vou dar uma chance. Vou dar uma chance pra quem? Vou dar uma chance, é ótimo, né? Vou dar uma chance pra ver no que vai ser. Eu fui nos jovens, saí pra pregação, e o Senhor, ele trabalhou muito em mim ali também.
E ele só foi martelando meu coração. E aí eu fui pro CEAP da igreja também. E eu tô participando de vários CEAPs aí. E o Senhor... vou pro Cuiabá também. E o Senhor, ele tem trabalhado isso em mim, né? Porque eu não sirvo para isso, mas o Senhor tem me dado experiências. E a experiência que eu tive foi que eu conheci uma irmã e ela tinha câncer, né? E a gente, não, vamos orar aqui por você. E a gente começou a orar, a palavra profética. Quando a gente abriu o olho, essa irmã estava de joelho no meio do supermercado e a gente orando por ela. E ela recebendo a palavra e ela chorava e ela abraçava a gente. E a gente acha que não vai fazer diferença, né? Mas o Senhor está trabalhando por meio da gente. E o livro, ela ainda levou o livro. E o livro que a gente conseguiu levar para ela semear foi A Genética. Olha só, um livro de Amém. E não só isso, né? Mas eu também tive a outra experiência que nessas primeiras saídas, eu lembro que eu fui orar por uma pessoa e de tanto receber não, eu fiquei, não, eu só vou orar por essa pessoa aqui e depois eu vou embora. Aí eu orei e eu fiquei assim. E a pessoa, o que você tem aí pra mim, mulher? Então, o Senhor ali puxando a nossa orelha. O que você está escondendo? Eu mostrei os livros, ele levou também. E o Senhor quer trabalhar por meio de nós, né? A gente tenta fugir, tenta dar um miguezinho, falando que não é para ser, mas o Senhor, ele tem nos dado essa oportunidade, né? E os irmãos com esses CEAPs, não adianta você falar que não tem tempo, porque isso não é verdade, não. Porque cada final de semana está tendo um CEAP diferente. É verdade. E agora o Senhor está me colocando no meu coração para a gente participar. Eu quero encorajar jovens que estão aqui, né? E, gente, não vamos perder tempo, não vamos perder tempo. O Senhor está aí nos dando essa oportunidade, está nos dando o TEAP, e Ele quer trabalhar por meio de nós. Às vezes você acha que não, eu não consigo, mas você consegue sim, porque o Senhor quer trabalhar por meio de você. Amém. Você consegue, que é o Senhor que faz, né, Tamara? Exatamente. Isso aí. Então, nós precisamos, né, nos apresentar para sermos essas mulheres conectadas com o mover de Deus. Amém. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para encorajar você que está aí a também participar, se envolver, se conectar com esse Senhor e passar ele para as outras pessoas. No falar dessas meninas aqui, eu anotei um tanto de coisa que eu vou tentar passar para vocês. Uma delas a gente tem mania de esperar o final de um ano para no dia 1º de janeiro a gente ter um novo começo. Não existe isso. A Andresa falou, nosso Deus é um Deus sempre novo. As misericórdias dele se renovam a cada manhã. Nós não precisamos esperar chegar segunda-feira para começar a dieta, chegar dia 1º de janeiro para se arrepender que o ano passado foi péssimo para começar um novo ano. Nós não precisamos de data. Nós temos um Senhor que se renova imediatamente assim que a gente se dispõe a ter um novo começo. Então, o convite das irmãs que estão aí vamos ter novos começos a cada dia, a cada segundo, a cada minuto. Eu errei, eu pequei, eu desagradei o Senhor. Senhor, me perdoa, eu me arrependo, me dá um novo começo agora. Eu quero ser diferente agora. Né? Vamos ter os novos começos, porque o nosso Deus é sempre novo. E ele tem prazer em perdoar. As misericórdias dele se renovam a cada manhã. Ele é rico, abundante, novo. Nós precisamos nos agarrar a esse Deus, conhecê-lo mais profundamente para desfrutá-lo mais. Outra coisa é que mesmo, né, Tamara, quando a gente não é essa comportora maravilhosa, a gente começa a valorizar e entender o trabalho dos comportores. Isso então, mesmo. Não valeu nada o CEAP. Se eu não mudei nada no CEAP, eu mudei a minha oração por esses irmãos que estão batalhando na frente de batalha, semeando, né? Semeando essa palavra riquíssima que nós temos. Eu sou apaixonada pelo Jornal Árvore da Vida, porque eu fui ganha pelo Jornal Árvore da Vida. Eu acho que esse instrumento que o Senhor nos deu é riquíssimo. E eu não sei se vocês sabem, mas no último ano, acabando o mês que vem, foram feitos 12
jornais Árvore da Vida especial de pregação do Evangelho. Então, nós precisamos usar também essa semente, que é riquíssima. Amém. Tem coluna para pais, coluna para casais, colunas para jovens, adolescentes, crianças, tem coluna para as mulheres. Irmãs, esse jornal é riquíssimo. Eu procuro dá-lo de presente de aniversário, por exemplo, para colegas de trabalho. O que eu dou é o jornal. Eu falo, olha, tá aqui esse jornal, ele é riquíssimo, ele me salvou e me salva todos os meses. Amém. Eu gostaria que você lesse, conhecesse. Se você gostar, você vai me falar, porque eu vou fazer uma assinatura para você e meu presente para você vai ser 1 ano de desfrute desse jornal. Você vai lembrar de mim todo mês. Gente, tem um presente melhor que esse? Um presente que dura 1 ano? Então, a gente precisa. E uma colega de trabalho, que nem tem o Senhor, ela falou, Carla, que jornal é esse? Ele chega na minha casa falando o que eu preciso ouvir naquele dia. Falei, ó, você vê, porque nosso Deus é vivo e ele sabe exatamente o que você precisa ouvir naquele dia. E ele providencia uma edição de um jornal só para você. Gente, tem Deus mais maravilhoso que esse? Não tem, não existe. Tem, não. Outra coisa que eu queria falar, é a última. Depois eu vou deixar as meninas se despedirem, porque já está quase na nossa hora. Mas eu tenho experimentado um grande sofrimento na minha vida, né? Eu tenho cuidado dos meus pais, direto, desde fevereiro, que meu pai adoeceu. Agora a mamãe, que não tá bem, e minha vida tem sido consagrada a servi-los. E eu tenho pedido para o Senhor graça para servi-los com o mesmo amor que eu tenho quando eu sirvo as mulheres, né? Quando eu saio para pregar o Evangelho. Eu preciso também, o Senhor está me dando a oportunidade de honrar meus pais. Então, Verdade. eu tenho sido assim, impedida de desfrutar do viver da igreja todo final de semana como eu gostaria, porque eu estou trabalhando e eu preciso de ir para lá todo final de semana, né? Eu estou aqui hoje pela graça do Senhor, nem era eu que ia fazer essa live, mas o Senhor me proporcionou essa oportunidade. Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte, não interessa o que você está passando, não interessa. Isso aqui é muito pequeno se você comparar com 1000 anos de glória na presença do nosso amado Senhor. Então, quando eu falo do sofrimento, eu falo, Senhor, amém. Eu não quero olhar para esse sofrimento. Quero falar amém. 10 anos é muito pouco. Eu não quero perder o reino. Eu quero reinar com o Senhor. Então, me garanta, por favor, esses 1000 anos de reino e não faça com que tudo que eu estou fazendo aqui agora não vá de encontro a isso. Que tudo coopere para que eu receba esse galardão. Então, nós precisamos lutar com todas as nossas forças para receber esse presente do Senhor. E como que a gente faz isso? Fazendo a vontade dele, né? Sendo conectadas com a vontade dele, com o mover dele. E aproveitar todas as oportunidades. As cuidadoras que eu tô para os meus pais que eu estou vendo. Outro dia eu falei com uma referência de uma cuidadora, ela falou, eu tenho câncer. Eu estou em casa. E ela foi assim, assim, assim para mim. Aí eu falei assim, olha, não foi por acaso que eu te conheci e falei com você. Eu tenho um propósito. Ele ficou em contato com você. Então eu quero te encorajar todos os dias, te mandando um encorajamento diário. E quero que você saiba que você está no meu coração e nas minhas orações a partir de hoje. Se você precisar de qualquer coisa, você tem meu contato. Pode usar. E se você quiser rir, se você quiser chorar, se você quiser orar, você pode me ligar que eu vou estar disponível para fazer isso junto com você. Então a gente tem que aproveitar. Por que eu estou conhecendo esse tanto de gente, esse tanto de cuidadores, esse tanto de referência? Porque o Senhor quer ganhar essas pessoas também, né? Então nós precisamos aproveitar tudo o que acontece na nossa vida para cooperar com a vontade desse nosso Senhor, que é maravilhoso. E espera que a gente pastoreie, não só liberte as pessoas e traga para ser edificada junto conosco, mas cuide delas, né? Pastoreie, cuide. Então o Senhor quer que a gente faça isso espontaneamente, de boa vontade, sendo modelo do rebanho, e quando ele se manifestar, nós receberemos a imarcessível coroa da glória. Então, o que eu gostaria de deixar para você hoje, que está aí nos ouvindo, é 1 Pedro 5, de 2 a 4. Mergulhe nessa palavra. A palavra fará. Então, vou mergulhar. Imerja nessa palavra. Ore e leia essa palavra. Rumine essa palavra para ela ser parte da sua constituição e você espontaneamente cuidar
pastorear e chamar essas pessoas para terem o Deus que você também tem. Agora eu quero Amém. pedir para as meninas, cada uma delas, deixar o recadinho que elas querem deixar para quem está aqui conosco e quem vai nos ouvir depois, porque pela fé vai ficar gravado. E Amém. se despedir também. Tamara, Amém. você, a mais nova primeiro. Eu queria agradecer a vocês, irmãs, que estão aí acompanhando a gente, né? E as jovens principalmente, porque eu estou aqui para chamar as jovens e as irmãs também, né? Para o CEAP das mulheres, para o CEAP das igrejas, para o CEAP, para o Avança Jovem, para tudo. E eu queria agradecer a vocês, né? E, gente, o Senhor, Ele quer trabalhar por meio de você. Aproveita essa oportunidade. Amém. E é isso, gente. Amém. Vai, mamãe. Isso, olha. Só ler Ezequiel 47:9 e fala assim, ó, por onde passar o rio, haverá todo Amém. tipo de animais e de peixes, porquanto essas águas límpidas fluem para lá e saneiam as águas salgadas. Essa água limpa tudo. E ele fala assim, de modo onde o rio passará, tudo ganhará vida. Amém. Nós experimentamos desse rio toda a nossa vida. Às vezes passamos por dificuldades, problemas, somos mães, somos trabalhadoras, mas nós temos uma função, que é o quê? Levar esse rio até as pessoas, né? Amém. E a gente precisa crer que vai levar vida. E o Senhor, ele é fantástico, assim, de uma forma que, ó, uma frase, 10 segundos pode mudar a vida da pessoa na eternidade. Não é só aqui, é na eternidade. Com 10 segundos, você abre a boca e diz, posso orar por você? Amém. E ali a pessoa pode sair do reino das trevas e entrar para o reino da luz. Não precisa Amém. fazer muito. O Senhor não quer a nossa força. O Senhor quer a nossa boca para orar pelas pessoas. E daí vamos fluir através dos livros, do Jave, da live. Também tem todo dia de manhã o devocional. A gente tem tantas ferramentas. E uma coisa que me deixa marcada, eu sou esse rio, eu quero levar pessoas. E eu me perguntava, nessa carreira de mais de 30 anos que eu sou cristã, eu falava, Senhor, eu não consegui, eu tirei, quando chegou a época de fazer a faculdade, eu tive meus filhos, criei meus filhos, consegui ser uma profissional, não me destaquei, não sou médica, não sou isso. E eu falava, Senhor, quando o Senhor vai me usar? E hoje eu realizei esse meu sonho, que foi o Senhor, Ele me deu um propósito, que foi pregar o Evangelho. Amém. Onde eu passar, eu quero abrir a minha boca para dizer que o Senhor Ele é o meu rei, é o rei das pessoas. Irmãs, eu me sinto extremamente completa com esse Senhor que não deixa eu olhar para trás e fala assim, prossegue. Olha aqui, ó, é tudo, gente, vale a pena. Então, assim, vamos lá, irmãos, vamos agarrar essa bênção que o Senhor está nos dando. Chegou a nossa vez. Chegou a nossa vez. Chegou a nossa vez. Amém. Chegou a nossa vez. Nossa, realmente, irmãs, quero encorajar as irmãs a fazer parte dessa nova fase. Irmãs, vamos mergulhar sem boia, sem reserva. Só vamos dizer, eis-me aqui. Eu tive experiência com que eu falei assim para Carla, mas eu estou muito tímida. E ela falou assim, nós só temos que dizer, eis-me aqui. Na hora, uma coisa tomou conta de mim e falou, sim, é só eis-me aqui. Ó, Senhor Jesus. Tem uma parte que fala assim, a edificação é feita por todos. Todos nós fazemos parte da edificação da igreja. Tem um versículo desse em 1 Coríntios 14:12 que fala, assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Nós precisamos fazer nossa parte, amadas irmãs. E eu encorajo
Eu tenho um filho de 2 anos, não foi impedimento para eu ir para o SEAP nenhuma das vezes, não tem sido impedimento para ir para a pregação do Evangelho. Então, eu gostaria muito de encorajar as irmãs até essa experiência com o Senhor renova, o Senhor supre, o Senhor é Amém. maravilhoso. Amém. O Senhor é maravilhoso. Amados, queria Amém. agradecer vocês Amém. por terem contribuído, né, com o nosso cuidado. Na verdade, o Ministério de Mulheres quer cuidar, quer apacentar e quer encorajar todas as mulheres a prosseguirem olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus, e nada mais. Amém. Problema só é para nos levar para Ele. Tudo Verdade. coopera para nos levar para Ele. Então, vamos nos agarrar com o Senhor. Que Amém. essas irmãs sejam abençoadas, que o Senhor guarde vocês, guarde a família de vocês, continue usando vocês e todas que estão conosco da mesma forma nessa noite. Nós queremos falar para vocês que essa é a última live desse ano, o ano que vem a gente retoma, mas nós temos um evento para mulheres que vai acontecer nos dias 27 e 28 de maio para mulheres da região 1. As que não são da região 1 também estão convidadas, mas vamos correr para fazer a nossa inscrição assim que abrir, para a gente não ficar na lista de espera, porque o Senhor quer fluir e nos alcançar, nos renovar nesse encontro. Todo final de semana, todo último final de semana de maio em Brasília, tem um encontro de mulheres virtuosas. Esse vai ser o 9º encontro. Então, por 9 anos, nós já estamos juntos e nós queremos convidar você. Queremos convidar você para nos acompanhar no Instagram. Nosso Instagram, todos os dias tem uma postagem nova para te suprir, para te encorajar. No YouTube, todo dia, 7 horas da manhã, tem o nosso podcast, Encorajamento Diário. Ouça, não guarde só para você, distribua para suas amigas. Tem sido um suprimento. Eu recebi ontem uma mensagem do irmão que falou, por favor, perseverem, não desistam. Eu estou aqui fazendo minhas coisas de casa e ouvindo o Encorajamento Diário. Nada me impede de ouvir e muda o ambiente da minha casa e o meu serviço em casa por estar ouvindo. Então, aleluia, nós vamos prosseguir por amor a vocês. Já temos quase 2 anos de Encorajamento Diário. Então, prestigiem e distribuam a bênção para outras pessoas. Certamente vai fazer bem para todo mundo, né? Então, nosso coração é de cuidar, apacentar e encorajar você a correr junto conosco rumo ao reino. Não importa a nossa condição, importa que o Senhor nos encontre correndo e amando, principalmente a vinda dele, que está muito próximo. Que o Senhor nos encontre fazendo assim. Aleluia. Amém. Jesus é o nosso Senhor. Muito obrigada por vocês estarem conosco. Orem para a gente não perder essa live, para eu conseguir gravar e ficar disponível para mais pessoas. Que o Senhor abençoe vocês. Boa noite. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Muito obrigada, viu, Tamara, mamãe bebê, Andresa, Luciana. Ele é maravilhoso. Ele quer ganhar nós e a nossa casa. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Beijo.